Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no Educa Mais. Hoje a nossa aula vai ser sobre a teoria dos meios, mais especificamente, o meio é a mensagem. Vou começar falando para vocês o ponto de partida da nossa aula, que é o filósofo da linguagem canadense Marshall McLuhan. Ele é o autor dos conceitos O Meio é a Mensagem e Aldeia Global, sendo considerado um dos precursores das teorias sobre redes de comunicação. Ele era uma figura de pouco destaque, mas com a chegada da internet seu nome voltou a ter evidência. Ao longo da nossa aula serão abordados o que é o meio, as novas técnicas e os efeitos causados por essa teoria. E eu vou começar deixando uma pergunta aqui para vocês. Essa imagem dessa lâmpada, qual é a mensagem? O que essa imagem transmite para você? Para McLuhan, a luz elétrica ela é informação pura. Ela não pode carregar nenhuma mensagem em si, pode não possuir um significado concreto, mas ela produz efeitos dramáticos na forma como o homem vive, trabalha e também se relaciona. De acordo com McLuhan, o que informa não é o conteúdo que é transportado pelo meio, mas sim o meio em si mesmo. O meio é a mensagem porque configura o ambiente, a forma como as pessoas se relacionam, as ações e associações humanas. Os principais exemplos são a televisão, o cinema, o rádio, que não condicionam pelo que informam, mas por como informam. Por volta de 1450, tivemos a invenção da prensa, que possibilitou a impressão de textos, imagens e mapas em larga escala. Por ampliar a leitura disponível, revolucionou totalmente a maneira como as pessoas concebem o mundo, uma vez que a circulação de informação, conhecimento e ideias tornou-se muito mais ágil e com a possibilidade de acesso por todos. A partir da prensa, temos também a criação do jornal, tornando-se rapidamente popular e agregando mais conteúdos, modificando o sentido de mundo. Porém, um sentido humano é privilegiado, a visão. Porém, a atividade do jornalismo tradicional começa a decair a partir da década de 20, com a chegada de uma poderosa mídia concorrente, o rádio. Famílias começaram a se reunir para ouvir notícias e radionovelas, tendo informação e diversão dentro de casa. Assim, o rádio criou a audiência. Surgem os debates e os comentaristas, criando-se a opinião pública, e agora, em vez da visão, a audição é privilegiada. O século XX, no entanto, ainda guardava outra surpresa desagradável aos jornais impressos. Além do rádio, surgia também a televisão como concorrente. A partir da década de 50, a TV se tornou o principal canal de mídia do mundo. Agora, ambas a audição e a visão são privilegiadas, e acentua-se a presença de informação e entretenimento dentro de casa. A sociedade estava se evoluindo mesmo. Então agora é hora da gente falar das novas configurações da mentalidade e da percepção humana. Nosso filósofo canadense Marshall McLuhan percebeu que quando um dos sentidos se sobressai sobre o outro, a percepção humana sobre o mundo se altera. Então ele pôde entender que essas novas tecnologias alteravam o raciocínio tipográfico da população. Então, quando nos tratamos de linguagem visual, por exemplo, a foto, a televisão e o cinema, eles geraram uma outra ambiência comunicacional. Quanto a essas três galáxias, o autor diz que nessa evolução da sociedade houveram três grandes períodos, culturas ou galáxias. Isso mesmo, tem 3 nomes diferentes para dizer a mesma coisa. Então anota aí para não cair na pegadinha. A primeira delas é a cultura oral. Ela é própria das sociedades não alfabetizadas, então seu único meio de comunicação era a palavra oral, dita e escutada. A segunda delas é a cultura tipográfica ou visual. Por que chamamos de visual? Porque houve essa valorização no sentido da visão, porque as pessoas já sabiam ler e também escrever. Por último, a cultura eletrônica, que é determinada por essa velocidade instantânea da comunicação e também por essa integração sensorial dos 5 sentidos. A própria existência dos meios já altera o espaço nas casas. O que antigamente eram dezenas de aparelhos com funções diferentes, atualmente é apenas um com todas embutidas. Um celular smartphone atual faz o trabalho de rádio, televisão, máquina de escrever, CD e muito mais, tudo isso dentro do seu bolso. Consequentemente, percebemos que a tecnologia, que para McLuhan é o meio, muda o mundo e gera novos comportamentos individuais e sociais. O que antes era muito mais massificado, hoje em dia é estudado pelo algoritmo e, de certa forma, feito para você. Como toda tecnologia gera consequência, ela torna outras tecnologias obsoletas. Então, elas podem trabalhar juntas, mas geralmente ela exclui uma antiga e vem a nova, e que vai gerando a evolução eterna da tecnologia. O efeito que cada meio de comunicação causa, ele pode ser baseado não no conteúdo em que é passado, e sim na forma em que é passada. Então, por exemplo, um livro e um filme de uma mesma história, eles são passados
de formas diferentes com o mesmo conteúdo, às vezes com uma mudança ou outra de um livro para um filme, mas o que importa é que o meio de comunicação foi passado de uma forma diferente, por um livro ou por um filme. A nossa videoaula chegou ao fim. Acho importante relembrar que, para Marshall McLuhan, o importante é saber como os meios interferem e alteram a sensibilidade, o comportamento e as relações. Dito isso, se você foi uma das pessoas que gostou desse conteúdo, se inscrevam no canal e procurem aqui os outros 2 tópicos de Marshall McLuhan: o mundo como aldeia global e os meios como extensão do homem. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Obrigada por terem assistido o vídeo até aqui. Deixem seu like e se inscrevam no canal. E até a próxima aula!